Bem-vindos às Quintas com Péricles Ramos. Aqui é um canal de amigos para amigos, onde vamos refletir questões importantes. Você vai encontrar reflexões, estudos, testemunhos e palestras. Se inscreva e compartilhe nosso programa para que seus amigos possam assistir com você. Milagres de Jesus. Jesus cura mulher doente há 18 anos. Boa noite! Que bom que você está aqui para estudarmos um pouquinho mais sobre o amor de Deus e o perdão oferecido por Jesus Cristo. Então, seja bem-vindo a Quintas com Péricles Ramos. Eu tenho conhecido que ele tem uma forma bem peculiar de fazer as suas introduções, né? Ele é bem animado, e se fosse ele falava assim, para tudo! Hoje é quinta-feira, o melhor dia da semana. Clica aí, faça sua inscrição. Carca o dedão, que é um termo que ele usa, né? E vamos curtir, vamos arrepiar o canal, porque aqui só tem coisa boa. Ele é bastante animado, né? Mas as palavras dele valem para nós. Aproveite esse momento, faça sua inscrição para você interagir conosco através do chat, fazer seus pedidos de oração, tá certo? E ao mesmo tempo que você interage, o YouTube compreende que esse conteúdo é bom e ele mesmo começa a divulgar essa mensagem para outras pessoas, tá certo? Então, com certeza, embora não seja aquela animação dele, é um momento especial ter a sua companhia, é um momento especial podermos juntos debruçar sobre a palavra de Deus e pesquisar, examinar as Escrituras conforme Jesus Cristo nos ensinou. Bem, nem sempre temos boas notícias alegres para contar. Hoje, meu boa noite vai para os membros da Igreja de Queimados, no Rio de Janeiro, mais especificamente para a família Rodrigues, porque hoje, no caso ontem, depois de 101 anos de idade, faltando 4 meses para completar 102, forte, lúcido, animado, descansou no Senhor nosso irmão João Rodrigues, um dos pioneiros da igreja naquela cidade, naquelas regiões ali, uma pessoa que eu tinha grande admiração. No final de 2019, eu estava com aquela vontade de ir lá visitá-lo, tinha muito tempo que eu não ia, e eu resolvi, vamos lá, fui visitá-lo. E passamos uma tarde agradável, conversando, batendo papo, relembrando algumas coisas, trocando experiências, e mal eu sabia que, na verdade, aquela vontade que eu tinha de ir visitá-lo era uma despedida, né? Porque nós tínhamos combinado para abril de 2020, fazermos a comemoração do seu 100º aniversário, não foi possível depois por causa da Covid, veio 2001, continuamos na mesma situação, e daqui a 4 meses ele completaria 102 anos, né? Mas não foi possível. Na história da humanidade, a morte é uma intrusa. Ela não foi criada por Deus, mas é consequência, é fruto do pecado. Então, nós ficamos tristes, sim, né? Ficamos abatidos, mas não desanimados.
porque nós vamos sentir falta do nosso amigo, dos seus conselhos, mas eu leio para você que está nos assistindo e também para a família, uma passagem que eu amo, mas amo de coração mesmo, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que diz o seguinte: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito do que se dormem, os mortos, né? Para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. E no verso 16 em diante, diz o seguinte: porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o nosso Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. E quando nós olhamos para a situação do mundo, à luz da Bíblia, das profecias bíblicas, dos ensinos de Jesus, percebemos que falta pouco, muito pouco para quando nos encontrarmos. Então, nós não dizemos adeus para nosso irmão João Rodrigues, mas até logo, porque Jesus está voltando e nós viveremos para sempre juntos. Em breve estaremos no lar. Hoje, o nosso convidado é um convidado internacional. Ele é brasileiro, mas está radicado no Uruguai, mais precisamente em Punta del Este, que é considerado o balneário mais luxuoso da América do Sul. É ali onde a Shakira, Ricky Martin, Zidane, Luiz Miguel e outros famosos têm suas residências ali, né? Então, onde todo mundo vai passear é onde ele mora. Bem-vindo, pastor Carlos Alberto. Que prazer ter sua companhia, meu amigo. Olá, Péricles, que alegria, meu amigo, poder estar com você aqui de novo nesse canal. E muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo carinho, pelo convite de poder estar aqui mais uma vez nesse canal maravilhoso. Ele vem de longe, né? Mas tem outro detalhe que vocês não sabem. Hoje, ele teve que fazer uma reunião em Montevidéu. Fica qual a distância da Punta del Este, amigo? São 130 quilômetros, mais ou menos. 130 quilômetros, teve a reunião lá à tarde, e ele agora saiu correndo, né? Literalmente, para ter tempo de chegar aqui e termos o nosso encontro, a nossa reunião. Seja bem-vindo, meu amigo. Você estava meio sumido, ele participou bastante, intensamente nos primeiros programas, mas que bom que está retornando agora para ficar conosco. Eu conheci o pastor Carlos. É isso, obrigado. Eu conheci o pastor Carlos aqui no Brasil, lá no Pará, no interior do Pará, na linda cidade de Altamira. Foi muito agradável passar aqueles momentos ali, né, pastor? Muito bom, e para mim foi um momento maravilhoso. Destaco, né, de todos esses momentos que passei ali, um dos principais momentos que passei ali foi ter conhecido você pessoalmente, né, que você foi indicado por amigos para ir ali fazer umas palestras para nós, fazer um encontro de casais, e meu amigo, dali nasceu essa amizade que a gente tem até hoje, e vamos levar para o céu, né? Então, Amém. Realmente foi uma linda oportunidade poder conhecer o Péricles, que realmente é uma pessoa maravilhosa, formidável, tão dedicada ao serviço de Deus, e a gente agradece profundamente a essa possibilidade, esse privilégio de ter essa amizade. Muito bem. Obrigado por essa palavra. Fiquei até sem saber o que falar agora, viu? Muito bem. O pastor Carlos, ele vai abordar um tema delicado, que é a história de uma mulher que vivia encurvada. Talvez uma doença óssea, não sou médico para falar, não é? Mas, de qualquer forma, era uma doença que obrigava ela a andar bem encurvada, né? O certo é que durante 18 anos ela sofreu deste mal, até o dia que encontrou Jesus. Bem, mas quem vai contar os detalhes desta narrativa, quem vai explicar, é o pastor Carlos. Antes, porém, vamos fazer uma pequena oração? Então, eu convido você a curvar sua fronte, fechar seus olhos nesse momento. Querido Pai, muito obrigado ao Senhor por podermos mais uma vez estudarmos a Tua palavra. Que essas palavras que trazem vida possam fazer morada em nosso coração e produzir frutos, diferença em nossa vida. Por favor, inspira o pastor Carlos
para que Ele possa trazer uma mensagem direto para os nossos corações, de acordo e suprindo as nossas necessidades. É o que pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Pastor Carlos, por favor. Bom, queridos, um prazer estar com vocês aqui. Eu estou na minha casa, não estou em nenhum estúdio. Talvez, de alguma maneira, os nossos cães que estão por aqui, nós temos 2 cachorros preciosos, de vez em quando eles também gostam de se manifestar aí nos vídeos que a gente faz. E sempre um prazer participar aí quando somos convidados, mas de vez em quando eles nos atrapalham um pouquinho. Estou falando isso porque pode ser que aconteça. Tá? Um privilégio, Pérez. Muito obrigado, viu? Vamos então aqui direto à palavra de Deus. Lucas capítulo 13 conta essa história, uma história que, para mim, assim, tem um toque especial. Jesus já fez muitos milagres, né? Dos que estão mencionados aqui na Bíblia, são 36 milagres dos que a gente pode ler diretamente aqui na Bíblia. E claro que ele fez muitos outros milagres, mas este milagre me chama a atenção por alguns aspectos, né? Primeiro, a maneira como ele acontece, o cenário como ele acontece, aonde ele acontece. E eu gosto de destacar aqui que este milagre ele começa com um olhar diferenciado, que é um olhar penetrante, um olhar poderoso de Jesus sobre nós. A maneira como nós somos vistos por Cristo, como somos vistos por Deus, é diferente da maneira como todo ser humano nos olha. Nós estamos falando de uma mulher que estava há 18 anos encurvada. E não sei se você tem informação de que as mulheres naquele tempo não gozavam de um bom conceito. Nós sabemos que as mulheres elas eram separadas, inclusive na hora da adoração. Elas ficavam geralmente nas fileiras de trás. E ali, aquelas mulheres, elas geralmente não eram mencionadas. Elas ficavam e passavam em branco ali a presença delas. Ali estava aquela mulher que não desistia, aquela mulher cheia de esperança, estava sempre indo adorar a Deus assim. Fico imaginando o sacrifício de sempre estar ali, como se locomovia, como chegava àquele lugar, mas sempre levava o seu coração na presença de Deus, ainda que acompanhada por um espírito que a Bíblia nos diz que era um espírito que lhe dava essa enfermidade, né? E eu fico pensando nesse olhar de Jesus, é um olhar diferenciado. Ele chega no ambiente onde nós estamos, ele não olha como qualquer ser humano olha. Que às vezes nós estamos nos nossos ambientes da vida e somos percebidos como pequenos, como achatados, desqualificados, pessoas menosprezadas pela sociedade, não estamos dentro de um determinado status social. Jesus olha para esse ambiente e percebe esta mulher lá no fundo. Vamos dizer assim, se ela realmente estava dentro dos moldes como funcionava a sociedade de então, provavelmente ela estava lá atrás, naquele lugar ali, sem prestígio, e o olhar de Jesus a alcança ali. E sabe, queridos, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente percebe que quando o olhar de Deus penetra em nossa vida, as coisas começam a mudar. Você sabe disso. O olhar de Jesus é penetrante, ele é transformador. Ele alcança aquela mulher. E quando ele a alcança, é como se ele estivesse fazendo uma leitura da história daquela mulher. E o evangelista aqui, Lucas, conta os anos dessa história, né, de sofrimento. E sabe, isso me diz que nós temos um Deus que tem um interesse tão profundo em nossa vida, em nossa história, que ele também está interessado em fazer essa leitura, né, da nossa vida, dos nossos anos. Minha esposa completou 45 anos ontem, fizemos festa aqui, e é sempre bom celebrar a vida. Mas sabe, quando nós temos um Deus que está disposto a dar uma olhada página por página da nossa história, e saber ressaltar essa história, tomar os nossos erros, tomar os nossos defeitos, tudo aquilo que nós fomos, aquela história negativa que foi nos calcando, nos colocando para baixo, sabe? Aquele conceito errado que nós fomos criando sobre nós mesmos.
Às vezes a gente conhece pessoas assim, que ao longo da vida vão acumulando conceitos equivocados, pessoas que já não se sentem como que um ser humano, já não valem nada em seu próprio conceito. Jesus alcança essa história, lê essa história e alcança essa pessoa com um olhar. Faz essa leitura e a Bíblia nos diz aqui, no verso 12 desse capítulo 13, que vendo Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E é interessante que quando Jesus diz que chamou-a, a expressão bíblica nos leva a entender que ele a trouxe à frente. Isso me mostra assim algo peculiar de Jesus, que é quando ele quer mudar o nosso posicionamento na sociedade, sabe? Quando ele quer mudar o nosso status, a maneira como as pessoas nos veem, ele faz questão de trazer. Isso ele repete em várias histórias. Lembra da história de Zaqueu? Zaqueu está lá pequenininho em cima, ele chama todo mundo, coloca Zaqueu num ponto de destaque, transforma sua vida, vai habitar, hospedar-se na casa de Zaqueu. Ele é sempre assim. Ele muda a nossa história e traz essa mulher para frente e diz a ela, mulher, estás livre da tua enfermidade. Agora, aqui tem um detalhe muito interessante. No verso 13 diz que ele, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aqui tem um detalhe interessante nessa história, porque, primeiro, já não era comum que um homem falasse com uma mulher em público, a menos que fosse da sua família. Jesus a chamou, falou com ela em público, quebrou o protocolo de então, né? Isso não fala profundamente ao teu coração, assim, o fato de Jesus quebrar protocolos para poder te alcançar, sabe? Romper as regras sociais para poder te alcançar. Ele faz isso em todas as histórias dos milagres, por onde ele passou, ele foi quebrando protocolos. As pessoas criticavam, vinham, discutiam por que ele fazia isso. E, sabe, ele coloca a pessoa como centro, como objetivo principal, e diz, eu estou fazendo isso por ele, é por ela, eu estou aqui para isso, eu vim restaurar, eu vim transformar, isso é maravilhoso. Agora, além de falar com essa mulher, quebrando esse protocolo da comunicação daquela época, Jesus toca nessa mulher. E tocar uma mulher naquela época era considerado como que era uma espécie de quebrar uma regra social. Não sei se você sabe que as mulheres naquela época, um homem não podia ser visto falando com uma mulher na rua. Não sei se você sabe que uma mulher não podia ser ensinada. Mulher não tinha direitos a se pronunciar nas sinagogas, nos templos. Elas não tinham direito a muita coisa. Jesus chama essa mulher à frente, toca a ela, e isso faz toda a diferença na sua história. Então, esse milagre me mostra que Jesus, ele quer entrar na nossa vida de uma maneira tão particular, de uma maneira tão profunda, que ele quer mudar toda a estrutura da nossa história, toda a estrutura da nossa vida social, espiritual. E é interessante que, quando ele faz esse milagre, no versículo 14, diz que o chefe da sinagoga ficou indignado. E, sabe, fico impressionado como que as pessoas conseguem ficar indignadas com a vitória do outro. Eu não sei se você já passou por isso alguma vez, sabe, de Deus te conceder aquele grande milagre, aquela grande bênção. E aí o teu vizinho, o teu amigo, o teu parente, às vezes até uma pessoa da tua família, chega e diz assim, olha, isso aí não é... Você não é digno, você não merece, e assim por diante, né? Então, eu acho que essa atitude desse chefe da sinagoga, ele merecia uma repreensão. E é nessa hora que uma pessoa como aquela mulher, ela não tinha voz para dar essa repreensão. Ela não poderia dizer nada. O silêncio dela agora, naquele momento, era tudo que ela podia dar. Mas é impressionante como Jesus toma a causa dessa mulher em sua mão, e a Bíblia me diz que ele reivindica a causa da mulher e começa a defendê-la. Eu acho que isso é maravilhoso, isso é fantástico, quando Jesus começa a defender a nossa causa, sabe, querido?
toma a nossa história pela sua mão e diz assim, é assim, daqui para frente vai ser assim, independente do que você pense, se você aceita ou não aceita, eu estou fazendo uma obra na vida dela. É interessante isso. Diz que o chefe da sinagoga, o verso 14, diz que começou a questionar, mas por que você tem 6 dias para trabalhar? E por que você vai curar essa mulher logo no sábado? Jesus, então, toma a causa dessa mulher, disse, olha, verso 15, disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber. Aí o versículo 5, versículo 16 é incrível, diz, por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Aí ele traz essa mulher para um nível, aqui ele está consertando a vida espiritual da mulher. Aqui ele está trazendo a mulher para um nível de espiritualidade comum. Está dizendo, essa mulher é filha de Abraão, ela é como vocês, ela é igual a vocês, ela nasceu das mãos do mesmo Deus, é o Deus Todo-Poderoso que a criou, sabe? Você precisa dar os créditos. Essa mulher é uma filha de Abraão, ela é uma mulher de fé, ela está aqui adorando porque ela entende quem é o Deus dela. E você está dizendo que um boi, que um jumento teu vale mais do que ela? Pelo amor de Deus. Então, me mostra esse Jesus como ele abraça a nossa causa de uma maneira tão especial. Eu fico pensando naquela mulher, como ela ficou diante daquela cena. Acho que nessa hora dá vontade de abraçar, dá vontade de beijar e dizer muitas palavras de gratidão, Senhor, muito obrigado, porque a essa altura essa mulher podia ser vítima de represália, muita coisa podia acontecer com ela daí para frente. Deus, o nosso Senhor Jesus, empresta a sua autoridade para esta mulher naquele momento, defende a causa dela, e isso é maravilhoso. Agora é interessante que esse versículo, quando diz que por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro no dia de sábado esta filha de Abraão, ela diz assim, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Isso me chama a atenção. Deus conhece a nossa história. Jesus sabe o momento que começou a tua prisão. E eu não te conheço. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo agora, nesse momento, dessa live. Talvez você esteja vendo isso muito tempo depois. Mas olha, querido, Jesus sabe o momento em que começou essa prisão. Ele diz que Satanás a estava agarrando, a estava prendendo, sujeitando durante 18 anos. Você sabe o que é 18 anos de prisão nas mãos do inimigo? Então, eu não sei, de repente você começou a tua história de derrota faz muito tempo. Talvez você está preso numa cadeia de um vício faz tanto tempo que te acompanha. Você já lutou, já fez de tudo para deixar e não deixa. Talvez você está agarrado nas cadeias das drogas. Tem um espírito de um demônio te acompanhando aí faz tempo e você não se liberta. Quem sabe do cigarro, do alcoolismo, das drogas. Talvez eu esteja falando com um pai viciado em qualquer coisa que não lhe permite ser o pai devido. Uma mãe que não consegue ser mãe porque está presa, sabe? Esse Deus está acompanhando a tua história. Ele sabe o que você está passando. E se são 18, 15, 10, 30 anos, não importa. Ele vai reivindicar a tua causa também. Ele vai fazer o melhor por você, se você, primeiro, permitir estar na presença dele. Então, aqui, a gente vê alguns passos para terminar. Primeira coisa, a gente vê que essa mulher, mesmo com seus problemas, ela nunca deixava de ir à presença de Deus. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de te dizer. Está difícil, meu amigo. A luta está grande. Você se sente paralisado na vida. Você sente que não tem forças para lutar. Por favor, não deixe de ir à presença de Deus. Indo à presença de Deus,
Um dia o olhar poderoso de Jesus Cristo vai penetrar a tua alma e vai fazer a diferença em tua vida. Segunda coisa, esta mulher, quando ouviu o seu nome chamado pelo próprio Jesus Cristo, ela atendeu, amigo. Ela atendeu. Então, por favor, se você se sente assim e espera de Jesus um milagre, por favor, ouça a voz do Todo-Poderoso chamando o seu nome, querido. E quem sabe já faz tempo que ele está fazendo isso. Eu tenho certeza, faz muitos anos que ele está chamando por você. Quer te dizer alguma coisa profunda, quer defender a tua causa, e talvez você não ouve. Está com o ouvido meio que fechado, ocupado com muitos outros objetivos, com muitas outras coisas, e ele está dizendo assim, olha, para o mundo inteiro, ele está dizendo assim, você também é um filho de Abraão, ou seja, você é da minha família, você é meu, você me pertence, vem! Isso é maravilhoso. Então, não deixe de ir à presença de Deus. Segundo, ouça a voz desse Deus chamando você. Empreste seus ouvidos. Pare para ouvir o que ele tem para te dizer. E sabe, quando você conseguir ouvir a voz desse Deus, diga para você mesmo que é hora de mudar. Porque Jesus declarou para aquela mulher assim, dizendo, olha, filha, a partir de hoje, sua vida muda, sua história muda. E eu fico imaginando a revolução que isso causou. Jesus estava devolvendo vida aos ossos, aos nervos, devolvendo ligamentos, fazendo uma obra de recriação. Então esse é o momento em que você precisa ouvir a voz de Deus e aceitar o poder de Deus em tua vida para que esse milagre seja completo. Ou seja, quando você ouvir a voz de Deus, não permita que o teu coração chegue até Jesus pela metade. Não, entregue-se por inteiro. Essa mulher se entregou de uma maneira que o milagre aconteceu na mesma hora, no mesmo momento. E Jesus foi restaurando tudo, foi transformando tudo. Quando ele faz essa obra na sua vida, os 18 anos de escravidão se tornam liberdade. Aqui, diz, no final do verso 17, aqui no verso 17, diz que, tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Que fantástico! Ele está dizendo assim, todos os teus adversários vão se envergonhar a partir do momento que você aceitar o meu milagre. Então, querido, sabe aqueles que lutam contra você, aqueles que não gostam da tua vitória, aqueles que te rejeitaram durante tanto tempo, te discriminaram, disseram que você não tinha o mesmo status, que você não valia a mesma coisa. Dá uma oportunidade para Deus. Deixa o Senhor envergonhá-los. Vai fazer bem. Eles vão aprender e você vai curtir essa vitória. Vai fazer bem para você. Esse texto termina dizendo que, entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Você não quer dar essa alegria para os teus pais, para a tua mãe, para a tua amiga, para a tua esposa, para os teus filhos? Jesus fazia um milagre e as pessoas se alegravam sobremaneira. Eu quero desafiar você, pedindo que você permita a Deus fazer essa obra na sua vida. Esse milagre que aconteceu nessa mulher encurvada pode acontecer na minha vida e na sua vida também. É só você tomar essa decisão. Não deixe de ir à presença de Deus. Empreste seus ouvidos, ouça o que esse Deus tem a falar para você. Aceite de coração o milagre que Ele está te dando. Ele está te dando uma sentença de liberdade. A partir de hoje, você está livre. Está começando uma nova história. Jesus começa, então, a nivelar a tua história. E a partir daí, querido, é abraçar essa vitória e ir para frente. Eu quero fazer uma oração com você. Me acompanhe, por favor. Querido Pai, obrigado porque, Senhor, Tu tens sido maravilhoso em nossa vida. Obrigado porque o Teu Espírito nos acompanha, penetra a nossa alma e assim, Senhor, nos liberta dos maus espíritos que podem roubar a nossa felicidade. Ó Senhor, eu entrego em Tuas mãos
todos os teus filhos que porventura estejam, Senhor, possuídos de tristeza, de infelicidade, de tantas e tantas derrotas já passadas em sua história, que o Senhor possa tê-los em teus braços de amor. O Senhor possa falar profundamente aos seus corações, tocá-los como tocaste aquela mulher e dar-lhe a vitória a cada um deles, como deste àquela mulher. E aqueles que estão encurvados pelo tempo, pela vida, pelas muitas derrotas que já passaram, possam se reerguer e olhar essa vida de cabeça erguida como uma vitória vinda das tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Pastor, que mensagem maravilhosa, viu? Que Deus te abençoe. Eu sempre fico prazer. Não, obrigado. Eu sempre fico extasiado, assim, as histórias são conhecidas, né? Mas o olhar diferente, o conhecimento a mais, que o nosso conhecimento vai sendo ampliado, numa crescente infinito, né? Porque Deus é Deus infinito e nunca vamos conhecê-lo na sua totalidade. Meu amigo, é verdade. Muito, muito obrigado pela sua mensagem. Sei que hoje o dia foi muito tenso, muita correria, deslocamentos entre duas cidades, entre dois estados diferentes, né? E acho que não teve nem tempo de almoçar, né? Não. Justamente ele não teve tempo de almoçar para ter tempo de estar aqui conosco. Que Deus te abençoe, meu amigo, abençoe sua vida, obrigado. Abençoe sua família, seu ministério. E a você que está nos assistindo, muito obrigado por sua companhia. Muito obrigado por estar conosco até aqui. E que o Senhor te conceda agora uma noite de paz, uma noite de abençoado, uma noite com tranquilidade, com aquela paz que somente Deus pode proporcionar. E não se esqueça, temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma Quinta com Péricles Ramos. Um grande abraço e até a próxima semana. Milagres de Jesus. Jesus cura mulher doente há 18 anos.